salve ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro do Conexão Israel. Estamos de volta, mais uma semana chuvosa. Eu, Marcos Lorenstein e João Miragaia. Fala, João. Fala, Marquinhos, beleza? Tudo bem, na boa. Eu no meu estúdio móvel, João no seu estúdio imóvel, gravando aí nessa quinta-feira, né, João? Que dia é hoje? 23 de dezembro, 10h35 da noite aqui, a gente começando a gravação. João, faz semana bem fria, hein, cara? Fez frio aí na sua cidade ou não? Fez, que tempestade Carmel, né, que chegou tomando conta, trazendo muita chuva, neve Mas pra é caramba engraçado. no Hermon. Aqui fez Mas frio, tá eu tive em longe de ser Jerusalém também. tempestade, né, cara? Eu vou te Tá falar, longe de ser tempestade, foi, né? É sim, engraçado isso, cara. é a mesma coisa que uma semana muito chuvosa no Rio, é o que a gente tá vendo aqui É, agora. O negócio é que foi muita chuva. essa foi a maior quantidade de água que caiu aqui nos últimos 70 anos, né? Ah, é sério? Eu Pô, também não tinha. aqui, cara, aqui onde eu moro choveu pacas mesmo. Choveu muito, mas eu não sabia que tinha batido o recorde, não. Mas choveu bastante. Olha, eu vou te falar que eu já vi chuvas alagarem mais a cidade do que essa última. É Mas, verdade. mas já parece que o conjunto da obra foi muito tenso. Ainda mais que o Hermon caíram um papo de 25 centímetros de neve também, enfim. Ah, é E, bastante. e fez É. muito frio também, né? Eu estive em Foi. Jerusalém hoje e anteontem, era para Eu ter ido ontem também. também, e lá Eu estava muito frio. estive em Jerusalém na segunda, no dia que começou a tempestade, que é a chamada aí tempestade. Cara, tava um frio mesmo, de cortar, cara. Tava um frio absurdo. E, não, Impressionante como tá. e o frio vai piorar, né? A chuva vai É. passar amanhã, sexta-feira, mas o frio vai piorar. E a semana que vem vai ser uma semana mais fria ainda do que essa última. Ela só tende a ser menos chuvosa. Fim de É. semana, pelo menos, não vai chover. Mas, pelo menos se não chover já é melhor, né, cara? Chuva. Enfim, chuva é legal, mas, porra, a gente tem que ficar dentro de casa aí, ó, acaba Pois é. enchendo o saco. Bom, mas é isso. Já que estamos aquecidos no momento, vamos passar para o nosso primeiro bloco para começarmos a tratar do que interessa. Bom, gente, vamos lá. Interessa, mas ninguém queria falar do assunto, é o corona, é isso aí. Essa semana, o primeiro-ministro Naftali Bennett, ele fez um pronunciamento falando que a quinta onda está aí, né? A gente logo estará aí. A gente chegou ontem a 1.400 novos casos dessa nova variante Ômicron e, enfim, o governo entrou aí em, vamos dizer, num estado aí de ser emergência, reuniões do gabinete do chamado gabinete do corona para decidir o que fazer. Falta consenso se coloca a vacinação, se impulsiona mais a vacinação de criança, enfim, muita coisa acontecendo. Tem a questão da quarta dose também, né, que o gabinete aprovou a aplicação da quarta dose, mas ainda não foi aprovado pelo Ministério da Saúde, pelos responsáveis da saúde, né? E também temos aí o Lieberman, essa semana, falando que essa nova variante Ômicron é apenas uma gripezinha. Pô, João, a gente já comentou algumas vezes aí no podcast a atuação da ministra da Educação, Sacha Bitton, né, que a gente costuma falar, né, dizer que ela é negacionista do corona, né, que, enfim, ela não impulsiona a vacinação, ela disse já que a vacina, que o corona é uma gripezinha, e agora a gente tem aí o Lieberman, ministro das Finanças, fazendo a mesma coisa. A minha questão é a seguinte: ele está fazendo isso porque ele realmente acredita que é uma gripezinha ou o medo dele é fechar o país de novo, cara? Para mim, boa pergunta, né? Para mim, ele está trabalhando contra o lockdown, né? Então, ele trabalha o emocional da população, quer dizer o seguinte: não se preocupe, vai ficar tudo bem, vão se vacinar. Então, ao mesmo tempo que eles vão se vacinar todo mundo, ele fala, mas isso aí não é tão importante assim, é só uma gripe, então tá tudo bem. Né? O que é um discurso que às vezes é um pouco contraditório, né? Porque se os efeitos não são tão graves, que todo mundo tem que se vacinar. Né? Enfim, não dá para ser. Ele pode falar, vacina, porque senão os efeitos vão ser graves. Ele pode falar um negócio desse, mas não foi o que ele falou, né? Ele disse, bom, o que a gente tem visto aí dos números da Omicron, ela não mata mais que uma gripe. Enfim, é verdade que a Omicron tem até agora números bem mais razoáveis, né? Bem menos graves do que as variantes anteriores em relação ao contágio grave, mas em relação ao número de contagiados, ela é muito mais potente, né? Ela tem o dobro da potência da Delta, que já tinha o dobro da potência do vírus original. Então, enfim, ela é muito contagiosa e se você contagiar muita gente, você acaba colocando a população em risco, né? E aí o Bennett, também, outro que quer evitar o lockdown,
ele, enfim, disse a quinta onda está aí, ela vai entrar, isso ele disse na reunião de gabinete e disse numa coletiva no início da semana, vocês podem se preparando, e se vocês não quiserem que a gente passe por uma série de restrições, se vacinem. Enfim, a gente tem pesquisas que mostram que o booster, né, a terceira dose da Pfizer, ela tem uma eficiência bastante razoável contra o Omicron, são números preliminares, mas a gente já sabe disso. Só que Israel, como foi o primeiro país a dar o booster, existe um receio de que os anticorpos eles estejam diminuindo depois do booster. Então, o governo começou a debater a possibilidade de dar uma quarta vacina, né? Para dar um impulso, aumentar o número de anticorpos e o Omicron não ter o peso, enfim, não conseguir fazer o desgaste que outras variantes fizeram se as pessoas forem protegidas. E houve uma discussão, não existe um consenso dos profissionais do Ministério da Saúde, embora a maioria acredite que a quarta dose ela mal não vai causar, né? A principal alegação deles é que muita gente, eles calculam que já 500 mil pessoas tiveram corona e não sabem, e ainda assim tomaram as 3 doses, e que a gente não viu efeito nenhum. Então, tomar uma quarta dose é só colocar mais anticorpos no corpo, que a tendência não dá nada. Eles estão na iminência de aprovar essa quarta dose para maiores de 60 anos e pessoas com comorbidades, e dependem só de uma canetada do diretor-geral do Ministério da Saúde, o Dr. Narmanash, que é quem tem que autorizar essa quarta dose agora. Se ela for autorizada, já vai ser pioneiro também na quarta dose. Foi pioneiro na terceira e vai ser pioneiro também na quarta. Não foi pioneiro nas 2 primeiras, mas foi o primeiro país que passou de 50% dos vacinados, né? Foi o primeiro país que vacinou em massa. Só não foi o primeiro que começou a dar. Na terceira e na quarta já foi o primeiro, quarta provavelmente, esse é o primeiro que começou a dar essa quarta dose, né? Enfim, enquanto isso, o governo começa a colocar mais restrições. Uma série de países foram considerados vermelhos, inclusive os Estados Unidos, que é uma grande comoção aqui em Israel quando isso acontece. Mas outra restrição importante que está acontecendo essa semana é que o governo ele quer permitir que as escolas só abram se elas tiverem, as escolas que estão em cidades laranjas ou vermelhas, o nosso ouvinte que nós acompanha há mais tempo sabe que a gente fala dessa classificação de sinal de trânsito aqui há bastante tempo, né? Foi instituída pelo enfim, controlador-geral da Corona, o Ronnie Gamze, né? O Dr. Ronnie Gamze, que tinha a política do sinal de trânsito para poder inserir restrições. O governo ele instituiu agora que em cidades laranjas e vermelhas, né, nas quais o grau de contágio é muito alto, as escolas só abram, pelo menos as que tenham 70% dos alunos vacinados, né? E agora, enfim, o Ministério da Saúde não divulgou nenhuma lista informativa, nenhuma tabela que mostra quantas escolas no país se aproximam de 70% dos alunos vacinados. A tendência é que não seja nenhuma. É óbvio que o governo quer com isso, quer incentivar a vacinação. Só que cidades laranjas e vermelhas, de acordo com o próprio Bennett admitiu no início da semana, vão ser todas daqui a 10 dias, né? Daqui a 2, 3 semanas. E não vai dar tempo de nenhuma escola ter 70%. Então, o que acontece, no final das contas, é que as escolas vão todas ter ensino à distância, né? E aí, você acaba instituindo um lockdown sem chamar de lockdown, né? Que é o que o Bennett quer, né? Na verdade. Ele não quer chamar, ele não quer que ninguém diga que ele fez um lockdown. Mas, no final das contas, é o que vai acontecer, porque se as crianças estão em casa, os pais também têm que ficar. E se os pais estão em casa, enfim, muita gente não vai trabalhar, e as pessoas que não têm filhos não vão trabalhar sozinhas nos escritórios, nos lugares de trabalho, nos pós de trabalho. Sei que as pessoas que têm filhos vão também, não faz sentido, e você acaba instituindo um lockdown. Se você não deixa as crianças irem para a escola, então você tem lockdown assegurado. Enfim, e passa para a gente essa desconfiança de que, na verdade, 70% são uma grande baboseira. E o pior é que você pune os vacinados também. Em vez de você proibir as crianças não vacinadas de irem, você proíbe as não vacinadas e as vacinadas de irem também, né? Enfim, o que é um negócio absurdo você quer incentivar a vacinação, né? Então, o governo que está, enfim, atualmente está seguindo pouco pelas pesquisas, pelas posturas razoáveis. A própria quarta dose da vacinação não tem nenhum embasamento científico, não tem testes até agora para que o Ministério da Saúde possa se basear neles, né? Israel reduziu agora a diferença da segunda dose para a terceira, né? Desceu para, em vez de 5 meses, 4, e eles estão debatendo se vai descer para 3 meses, e agora eles vão começar a dar uma quarta dose 4 meses depois da terceira, só que sem ter sido feito nenhum teste sobre isso. Ninguém tomou 4 doses enfim, não existe nenhuma amostra para você avaliar. Então, aí realmente você usar a população israelense de cobaia, fazendo uma aposta, como eu disse antes, que as pessoas não vão ter nenhum problema, porque pessoas com corona tomaram a terceira dose e não teve problema.
hein? Mas isso é uma aposta. Essa é uma aposta tanto no sentido de que isso não vai fazer nenhum mal, embora, enfim, se a maioria dos cientistas acham que não vai fazer mal, eu tendo a ir com a corrente, porque eu não sou especialista, mas a questão é que a gente não sabe se ela vai ter realmente um efeito contra a variante Omicron, né? Pelo menos a vacina Pfizer da maneira como ela é construída hoje. E o governo está fazendo de tudo para evitar o lockdown, né? Para poder apresentar essa receita de sucesso, entre muitas aspas, que é você não fechar o país e controlar a onda, né? Eu digo entre aspas porque a quarta onda, realmente a gente não teve lockdown e ela foi controlada, mas ao custo de 1.500 mortes. Então, enfim, nós não sei se dá para chamar isso de receita de sucesso. E agora uma posição muito arriscada, uma política muito arriscada. Eu não sei se eu tomaria a vacina agora, se eu tivesse 60 anos. Enfim, não me convenceu a maneira como o governo apresentou isso, a maneira como foi debatida a questão com os profissionais do Ministério da Saúde, não me convenceu. E pela primeira vez eu digo que eu não sei se tomaria a vacina. Não nessas circunstâncias, né? Mostra uma pesquisa, mostra que vocês estão trabalhando sério nisso, e aí a gente pode levar a sério, mas o governo tomar decisões passando por cima de qualquer, enfim, análise científica, me parece absurdo, né? E aí o meu apoio para isso não vão ter, não. Foram várias coisas interessantes aí sobre o corona essa semana, né? Eu acho que começando pela questão do Lieberman, esse comentário dele aí, eu acho que tende ao negacionismo, né? Porque, na verdade, o que ele quer mesmo foi exatamente o que você falou, né? Na minha opinião, trabalhar com a questão psicológica e falar para as pessoas, dá para a gente continuar, é só uma gripezinha, entendeu? Pode ser que sim, pode ser que não. As pessoas realmente estão ficando doentes, mesmo as vacinadas estão ficando doentes com essa nova variante. Agora, eu não sei se a gente pode chegar a essa conclusão, né, de que é uma gripezinha, e realmente é uma política para evitar o lockdown, né? Como a gente comentou, né, o Bennett ele não publicou aquele livro, né, Como Enfrentar a Pandemia, e é isso, se ele fecha, e ele chama, na época, né, que o Bibi fez os lockdowns, ele o tempo todo falou que era um fracasso, né, o lockdown, um fracasso na política de como lidar com a pandemia, e chegar novamente, se a gente chegar em mais um lockdown, é ele fracassando, né? É exatamente isso. Sobre o colégio, né, eu vi também muitas críticas falando que não há nenhum dado, o Ministério da Educação não tem nenhum dado sobre o número de alunos vacinados em cada colégio, em cada turma, né, no caso. Eles não têm essa informação. Então, mesmo para aplicar essa política aí que o Bennett ele gostaria de aplicar, primeiro deveria o governo, o Ministério da Saúde, né, e aí pode ser que entre em choque com a Chacha Bitton, que ela é contra esse tipo de política, mas o Ministério da Educação ele vai ter que, de alguma forma, recolher esses dados, né? Saber quantas turmas tem mais de 70% das crianças vacinadas. Isso, assim, eu concordo com o que você falou, né? Que acaba punindo quem já se vacinou. Mas, de qualquer forma, mesmo que essa política fosse aprovada, não há informações de quais turmas, em quais cidades já atingiram esses 70%, o que é extremamente problemático, né, para a implementação dessa política, até para a aprovação da própria política. E sobre a questão da quarta dose, cara, eu também estou achando isso muito, muito louco, cara. É muito estranho você liberar assim, a quarta dose, primeiro, sem nenhuma análise científica, sem nenhum estudo, sem nenhum teste, mas é a quarta vez em um ano que as pessoas estão tomando mais uma dose de vacina. Pelo fato de não ter um estudo, né? A gente realmente fica meio temeroso de tomar mais uma dose, mas também tem uma coisa muito interessante, é que o número de cidadãos, né, israelenses que têm tomado a terceira dose está caindo, né? Ele não sobe, né? Parou. As pessoas tomaram a primeira dose, tomaram a segunda, e tem muita gente que ainda não tomou a terceira dose, né? Falam que tem mais de 1 milhão de israelenses, incluindo aí as crianças, não incluindo as crianças é mais, né? Eu acho que são 2 milhões, que ainda não tomaram a segunda dose. Nem a primeira, no caso das crianças. Tem muitos pais que estão duvidando e ainda não vacinaram suas crianças. Eu conheço muita gente que já tem vários filhos, ou todos os filhos na idade de vacinação e não estão vacinando as crianças. Ou seja, não há nesse momento um empenho, né, uma confiança da população israelense nessa terceira dose, quem dirá na quarta dose, né? Acho que talvez um cidadão idoso com mais de 60 anos que fala, cara, não tem muito a perder também, vamos que vamos, o cara vai tomar a vacina dele. Mas o pessoal mais jovem tá realmente assim, meio temeroso, né? Tanto é que o número de cidadãos que têm se vacinado não tem subido, né? Não está acompanhando
o ritmo. Enfim, acho que o governo vai ter que saber muito bem como lidar com isso. O Lieberman, na semana passada, ele também deu aí uma bola fora enorme, né, falando que o governo, falando para o pessoal que trabalha com turismo, que eles têm que trocar de profissão, né, porque mais uma vez agora o país volta a ser fechado e mais uma vez a gente continua aí com a pancada no turismo, né, no setor hoteleiro e tudo mais, se bem que eu vi essa semana também informações que o setor hoteleiro aqui em Israel ganhou muito dinheiro depois que o lockdown acabou, porque as pessoas foram para os hotéis dos israelenses, né? Mas enfim, muita coisa que a gente vai ver o que vai acontecer pelas próximas semanas, mas com certeza a política do governo em relação ao corona nessa semana se mostrou completamente desastrosa. Vamos ver o que vem pela frente. Vamos então passar para o nosso próximo bloco para falarmos de política interna aqui essa semana. Coalizão em rota de colisão. A ministra Ayelet Shaked negociou com a oposição a lei da cidadania. O Uram e o Meretz, né, que estão dentro da coalizão, estão exigindo que ela cumpra, né, o que ela prometeu, e o Uram decidiu, por conta disso, que ia votar por conta própria, né? Ou seja, não ia respeitar aí o acordo, né, da coalizão até que a Ayelet Shaked faça o que prometeu ou que inclua aí a lei da eletricidade na pauta de discussão. Pô, cara, não para, né? Essa coalizão é uma crise constante, né, cara? E vai continuar sendo assim, né? Até a hora que ela romper. Enfim, a verdade é que existem alguns elementos na coalizão, em especial a Ayelet Shaked, que não estão satisfeitos com esse governo, né? Não estão, tipo, ela entrou muito a contragosto, então ela está complicando a vida do governo. Ela precisa sair com alguma coisa na mão, no mínimo que quando ela saia, que a direita não acabe com ela, né? O que dificilmente não vai acontecer. Então ela está complicando a vida dos outros, ela está dificultando realmente a vida dos outros. O que aconteceu? O ouvinte da gente que lembra quando a gente falou da lei da cidadania, que é uma lei que ela tem que ser aprovada, a lei de emergência nacional, de segurança nacional, que ela é aprovada todos os anos, né? Que ela enfim, impede os palestinos que se casem com cidadãos israelenses de receberem cidadania israelense porque se casaram com israelenses, né? Toda essa lei tem que ser aprovada e esse ano ela lançou essa lei e a oposição, que é o Likud, que todo ano aprovava essa lei, esse ano decidiram votar contra, e aí enfim, a própria coalizão rachou, né? Não queria, parte do Meretz não queria votar a favor, o Meretz inteiro, parte do Avodá não queria, o Uram também não. Eles fizeram um acordo com o Mansur Abbas, do Uram, que 2 parlamentares do Uram iam votar a favor, 2 iam se abster, e iam ver o que eles iam conseguir nisso aí. E o que aconteceu foi que a lei não passou. Então, eles fizeram um combinado para que, já que a lei não passou, se você quiser que a lei passe depois, tem que fazer isso e aquilo, que é garantir algumas pessoas de casamentos que já existem que ganham cidadania, e isso, aquilo e aquilo outro, blá, 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 e aí a gente aprova a tua lei. Esse foi o acordo que ela fez com o Uram e com o Meretz. E ela não está cumprindo com o acordo, segundo os parlamentares do Uram. Eles disseram o seguinte, olha só, enquanto você não cumprir com esse acordo, a gente não vai obedecer a disciplina coaliciana, né, em hebraico, a disciplina da coalizão. Ou seja, a gente vota do jeito que a gente quiser. E ele fala, inclusive, a gente vai condicionar nosso apoio a essa lei a que vocês insiram, né, a lei da eletricidade. É uma lei que visa levar a eletricidade às aldeias beduínas não reconhecidas pelo Estado no Negev, né? Enfim, no momento que elas não são reconhecidas, além do Estado poder removê-las, ainda existe a questão que eles não recebem serviços públicos básicos. E eles estão pedindo nada além de eletricidade, não estão pedindo nem esgoto, nem água, nem educação, nem saúde, não estão pedindo nada disso, estão pedindo só eletricidade. E é uma lei que leve para eles eletricidade. Enfim, eles estão debatendo isso e estão condicionando. Você quer aprovar essa lei, beleza. E a Eletro, o que ela está fazendo? Ela foi até a oposição, bateu na porta da oposição e disse o seguinte, melhor vocês votarem nessa lei aí, senão não vou ter mais o que fazer. Vai acabar tendo um monte de palestinos e receber os cidadania israelense. Eles vão apoiar ou não? E a oposição está dando sinais de que podem fazer alguma negociação com ela para aprovarem essa lei. Enfim, o governo não vai cair por causa disso, eles não estão convencendo a Eletro a quebrar o governo, até porque ela já não é mais deputada, né? Ela é ministra só, ela renunciou à Knesset na lei norueguesa, então ela não vota ela não pode derrubar o governo, pelo menos por enquanto, mas enfim, mas existe essa perspectiva de entendimento, né? O tempo inteiro está tendo briga, a situação não está fácil para o governo, mas ninguém esperava que fosse diferente, né? Um governo com muito pouca gente,
muito diverso em algumas questões específicas, e essa briga toda a gente já esperava. Não surpreende, nesse caso, menos ainda, a Elliott Shaked com o Ram, justamente os dois polos opostos no governo. Eu acho que a coisa mais bizarra disso tudo aí não é nem a negociação da Elliott Shaked com a oposição, né, para aprovar essa lei, ou enfim, mas é a questão da lei da eletricidade. Como é que pode que ainda haja cidadãos no Estado de Israel hoje que não têm acesso à eletricidade? Como é que pode que ainda haja vilarejos, principalmente no deserto do Negev, que não sejam reconhecidos pelo Estado e por isso não tem nenhum tipo de... não recebe nenhum serviço, né, nem de infraestrutura e nem serviço do Estado, né, como educação, saúde, enfim. Isso é o mais bizarro disso tudo, que o partido Ram tenha que fazer uma espécie de chantagem com o governo em troca da aprovação de uma lei que permita que esses cidadãos tenham acesso à eletricidade. Isso é o mais surreal de tudo. Bom, vamos então à próxima notícia, que é do Bibi, nosso ex-primeiro-ministro e líder da oposição, acusando aí o Israel Katz, né, que já foi ministro também no governo dele, de ser o único membro importante do Likud que não faz nada para contra, no caso, né, os novos, os Likudnikim Hadashim, são os novos filiados do Likud, é uma tendência que começou há alguns anos, de pessoas se filiando ao Likud para tentar mudar o partido por dentro. E o Bibi acusou o Israel Katz de não fazer nada para acabar ou para impedir que esse grupo aí continue tendo alguma influência dentro do Likud. Deu crise na Gávea, né, cara? Mas o Israel Katz é um grande, como é que chama? É um grande opositor do Bibi dentro do Likud também, né? Então ele tenta, de uma certa forma, tirar um pouco dessa força aí que o Katz quer ganhar, né, cara? Eu não sei se ele é um opositor do Bibi, mas ele cobiça o lugar que o Bibi ocupa no Likud hoje, né? Ele quer ser o número 1 do Likud há muito tempo. Mas, enfim, o que surpreende é justamente que ele não é um grande opositor. Ele fez o que Netanyahu queria que ele fizesse o tempo inteiro, né? O Israel Katz, ele foi, por muitos mandatos do Netanyahu, ministro dos transportes, né? Netanyahu liberou uma verba razoável para que ele pudesse ajudar alguns de seus parceiros ali, como o Sindicato da Aviação Civil e o lobby do táxi, né? Que, enfim, que são muito fortes dentro do Likud, né? Dependendo da aviação civil, da indústria de aviação. Enfim, e ele cresceu ali, e depois Netanyahu premiou com os cargos de ministro do exterior, ainda que fosse interino, né, no governo tampão das relações exteriores, e depois como ministro das finanças, né? E ele retribuiu, porque ele foi colocado ministro das finanças com o objetivo de não passar o orçamento para que o governo pudesse cair e o Netanyahu pudesse se manter no poder sem que o Benny Gantz assumisse. No final das contas, o tiro saiu pela culatra, porque nas eleições o Netanyahu perdeu, né? A gente está vendo agora o resultado. Mas, enfim, o Israel Katz ele esteve do lado do Netanyahu por muito tempo. Ao mesmo tempo, é importante a gente dizer, o Israel Katz ele é o diretor, né, ele é o presidente do diretório central do Likud. Ou seja, internamente no partido, ele tem poderes que outras pessoas ali não têm, né? E o que aconteceu é o seguinte, agora vamos explicar o que é esse grupo, né? Os novos likudistas, se a gente fosse traduzir para português, né? Likudnikim Hadashim. Esse é um grupo criado em 2011 ou 12, né? Na esteira das revoltas de protestos sociais, de pessoas que queriam levar para o Likud algumas questões sociais e queriam que o partido fosse um partido mais atento, né, à população de classe média, principalmente, que tivessem pautas mais abrangentes, né, e que largasse um pouco o discurso do conflito e que pudesse ser atento a essas questões. O negócio é que o próprio Likud internamente suspeita, depois de uma série de reportagens feitas e investigações que o próprio partido fez, de que os Likudnikim Hadashim, eles são, na verdade, um grupo infiltrado no Likud para eleger internamente no Likud deputados que têm orientação mais à esquerda, porque eles entendem que o Likud é um partido que sempre vai muito bem nas eleições, e é um partido muito democrático internamente, então se você se filiar ao Likud e ficar 18 meses dentro como filiado, você pode votar nas primárias do partido. E se você consegue filiar, o Likud tem mais de 100 mil filiados, você consegue filiar 10 mil pessoas, você às vezes consegue eleger 4, 5 membros entre os 30 primeiros do Likud. Então você vai ter 5 deputados do Likud ali na Knesset que vão ser identificados com valores da esquerda, né? Então é mais fácil você conseguir ganhar as eleições por dentro do Likud do que por fora. Essa era a suspeita que o Likud tinha, e em parte, e talvez
essencialmente justificada. Hein? Eu conheço o movimento de perto, conheço gente que se filiou ao Likud, dentro dos Likud em Hadashim, conheço gente que se filiou ao Likud que nunca votou no Likud. Algumas reportagens mostraram isso, e realmente é uma razão, é um motivo de preocupação para o Likud ter esse movimento internamente, porque é um movimento que é representado por pessoas de orientação de centro-esquerda, né? dentro do Likud. Gente que vota no mérito de ser filiado ao Likud, né? Às vezes, gente que, enfim, que até vota no Likud, mas que quer trazer, enfim, valores diferentes do que o partido historicamente acredita, e é um preço que o Likud paga por ser um partido amplamente democrático. O partido tem perigo de ser tomado por pessoas de fora? De jeito nenhum, né? Tanto que basta ver a lista do Likud. Talvez a única deputada do Likud que tenha sido eleita com os votos dessas pessoas, pelo menos, e que se identifica um pouco com isso, é a Sharene Esquel, que hoje nem está mais no Likud, está no Nova Esperança, no Tikva Hadashah, que é o partido do Guidon Sar, que é uma deputada de centro-direita, vamos dizer assim, de cunho mais liberal, né? Que é a favor de muitas pautas que no Likud era difícil de passar, mas em relação ao conflito, por exemplo, né, ela está longe de ser de esquerda, em relação enfim, a economia também é liberal, está dizendo, né, não é nenhuma pessoa de centro, nem de esquerda nesse aspecto, mas em relação a algumas pautas de costumes, com relação à postura dele sobre a democracia, né, o julgamento do Netanyahu, ela estava mais associada à oposição do que ao governo Likud, por exemplo. Mas, enfim, a gente não sabe quantas pessoas são os Likudim Hadashim. Alguns acham que eles são 10, eles dizem que são 10 mil, uns dizem que eles não passam de uns 600 membros, né? Enfim, é mais razoável supor que está no meio termo de saída, são 4, 5 mil pessoas. A gente não sabe se todos vão votar nas primárias. E o Likud fez uma série de pesquisas para saber quem são essas pessoas e se eles são realmente fiéis ao partido. E segundo as pesquisas internas do Likud, só 500 desses filiados, que eles não disseram quantos são realmente fiéis ao partido e votam no partido das eleições. Okay? Então, existe uma briga ali muito grande por parte dos notáveis do Likud por expulsar os Likudim Hadashim do partido, né? Por infidelidade partidária. Enfim, essa briga vai acabar caindo na Suprema Corte, porque é muito subjetivo tudo isso que eles estão trabalhando. Mas, enfim, o Estatuto do Likud também não dá margem para tudo isso. E qual foi a razão dessa briga com o Netanyahu e o Israel Katz? O Netanyahu acusa o Israel Katz de ser o único que não está trabalhando ele acusou publicamente, na conta dele no Twitter, de ser o único que não está trabalhando pela extinção dos Likudim Hadashim, porque ele está interessado em meia dúzia de votos que ele pode ganhar nas primárias do partido. Hein? Que é uma acusação muito séria. E o Israel Katz é uma acusação mentirosa também, porque o Israel Katz não é o único. Né? O Tzahi Hanegbi, por exemplo, também não está fazendo isso, tem outros ali que não estão. Tzahi Hanegbi, para citar um dos membros mais notáveis do Likud, tem outros ali que também não estão, o Nir Barkat, por exemplo. E aí a gente fica pensando por que ele acusou justamente o Israel Katz, né? Por medo que o Israel Katz tome o lugar dele no Likud? Não. O Israel Katz não tem força para isso no dia de hoje. Ele sabe disso, por isso que ele não se lança candidato. Né? A gente sabe que houve uma indisposição entre os dois, quando o Israel Katz propôs no Likud que o Netanyahu desse o primeiro lugar para que ele formasse o governo, e depois de um ano ele devolvesse para o Netanyahu o lugar de número 1 do partido. Né? Isso quando houve a indefinição para formar a coalizão, o Netanyahu rejeitou e ficou irritado com essa proposta do Israel Katz. Ele queria a fidelidade total a ele naquele momento. Mas o que a repórter do Canal 12, Daphne Aliel, apurou é que existe a suspeita de que o Netanyahu está se vingando do Israel Katz, porque o Netanyahu, depois que ele perdeu a segurança dele bancada pelo Estado, a família dele, no caso, perdeu a segurança bancada pelo Estado, ele cogitou pedir ao diretório central do Likud que eles bancassem a segurança da família Netanyahu. Okay? Como essa não é uma medida muito popular, o Netanyahu não quis fazer esse pedido oficialmente, porque essa segurança teria que ser paga, ela não pode ser paga com doações, ela teria que ser paga com o dinheiro dos próprios filiados ao Likud, né? Com o dinheiro que eles pagam pela taxa mensal de filiação, mensal, semestral, anual, não sei como isso funciona para o Likud. E como ele sabia que isso era impopular, ele não fez isso abertamente, ele procurou por baixo dos panos e teria procurado pelo menos, e o Israel Katz tinha dito que não, de jeito nenhum. E aí o Netanyahu, obviamente que os dois lados negaram isso, mas parece que essa postura do Netanyahu é uma vingança, né, em relação ao Israel Katz. Enfim, isso foi o que ela apurou com alguns membros do Likud, algumas pessoas do alto escalão do partido, em off, obviamente, ninguém disse isso em on. Se é verdade ou não, a gente não sabe. Mas, enfim, estou aqui comendo pipoca, assistindo essa briga aí deles dois. Tá interessante, mas não deve durar mais muito tempo, não. E sobre os Likudim Hadashim, enfim, vai ser difícil expulsar eles do partido, e esse não é o primeiro movimento de filiação em massa do Likud para atender um objetivo específico de um grupo, né?
O Moshe Feiglin, que depois criou outro partido, ele filiou também mais de 15 mil pessoas para poder ganhar a interna do Likud. Ele perdeu para o Netanyahu, no final das contas, mas ele conseguiu ser eleito na lista do Likud, numa posição razoavelmente alta. É um cara super radical, né? Vários sentidos, né? Ele é ultraliberal, né? Anarcocapitalista na economia, por outro lado ele é fundamentalista religioso em outros aspectos, em relação ao conflito, enfim. E ele conseguiu mexer um pouco ali nas internas do Likud. E não foi assim expulso, nem houve movimento para tornar essa posição dele ilegal, como está acontecendo agora com os Likudim Hadashim. Pode ser que o Likud tenha detectado uma ameaça maior do que o Feiglin, no caso. Pode ser que não, pode ser que realmente eles estejam perseguindo esse grupo por outras razões. Mas enfim, a gente vai saber isso no futuro. É o tradicional fogo no parquinho, né, cara? Tem um gif do Michael Jackson, você já recebeu esse gif? É um cara, o Michael Jackson sentado no cinema, comendo daquele filme Thriller, se eu não me engano, né? É isso, né? A gente senta ali igual o Michael Jackson do lado dele, fica comendo aquela pipoca. Bom, e a próxima notícia, ela é sobre o líder do Partido Ram, Mansur Abbas, que disse que Israel é e vai continuar sendo um Estado judeu e, por conta disso, recebeu ataques aí de tudo que é lado. Cara, mais uma postura aí do líder, né, do Partido Árabe, que está dentro aí da coalizão de governo, de que ele pretende e vai manter, né, um diálogo como ele tem feito, como ele optou por fazer, né? Enfim, foi muito surpreendente essa declaração dele. Ele já tinha dado indícios que ele ia dizer isso que ele poderia fazer um comentário desse em árabe, ele estava dizendo coisas parecidas com essa. É importante dizer isso, o Mansur Árabe é a primeira liderança árabe do mundo a reconhecer Israel, enfim, e política no caso, né, a reconhecer Israel como um Estado judeu. Ele não reconheceu dizendo Israel tem o direito de ser um Estado judeu. Ele reconheceu dizendo o seguinte: isso aqui é um Estado judeu, a gente não tem o que fazer. Podem dizer que não, podem bater o pé, podem falar o que vocês quiserem, mas isso foi criado como Estado judeu e vai continuar sendo. Não tem o que fazer. O que a gente tem que fazer agora é brigar para que a minoria árabe tenha os mesmos direitos e ir pelo Estado palestino do lado desse Estado judeu. Ele disse isso. Enfim, que é um comentário que desagradou muito a comunidade árabe e deixou um pouco a direita anti-Irã desconcertada, porque eles estão dizendo, não, porque vocês apoiam terroristas, que são anti-sionistas e blá blá, e de repente o Mansur Abbas diz um negócio assim, ele desarma totalmente a crítica da direita, principalmente da oposição, mas ele arruma problema, né? E ele está sendo muito atacado, ele em árabe, na mídia árabe e tal, ele está respondendo aos ataques, está dizendo, vocês podem ficar brigando aí, né, a vida inteira, mas essa é a realidade, e eu prefiro que a gente trabalhe com a realidade do que a gente fique enganando a nossa população. Enfim, é muito surpreendente, muito corajosa essa declaração dele também. Enfim, se ele fez para fazer média, ainda assim é corajosa, porque ele pode pagar um preço muito caro por isso, tanto eleitoral como, enfim, pela vida dele, né? Eu não sei o que isso significa, enfim, dentro do movimento islâmico ao qual ele pertence, se isso é considerado alta traição, né? Enfim, a gente sabe que os fundamentalistas religiosos estão entre os judeus, estão entre os muçulmanos, e ele pode pagar um preço alto, espero que não, né? Espero que não aconteça nada com ele, mas enfim, é uma declaração realmente muito corajosa que ele deu. Você me pergunta o que eu acho sobre isso, eu digo o seguinte, olha, eu acho a declaração dele positiva, porque eu acho que ele, enfim, ele entende que Israel é um Estado especial, né? Não é qualquer lugar, e que hoje em dia existe uma maioria judaica que define um pouco o caráter nacional do Estado. E ele está brigando, segundo as suas próprias palavras, para que esse caráter nacional judaico ele não se sobreponha aos direitos das minorias. Então, nesse aspecto, eu acho que ele entende que é possível ser um Estado judaico e democrático, né? Enfim, que é uma posição com a qual eu concordo, desde que você coloque o democrático antes do judaico, sempre que houver qualquer contradição. Mas, enfim, vamos ver, não sei se o Marquinhos concorda comigo exatamente, acho que não exatamente, mas, enfim, de qualquer modo, o Mansur Abbas está surpreendendo bastante nesse tempo. Pode ser que, enfim, se ele fosse de outro partido, né, ou do Tal, ou do Hadash, pode ser que ele, em algum momento, saísse do partido dele para montar uma lista árabe judaica. Mas como ele é pertencente ao Ram, que é a lista islâmica, né, que é o movimento islâmico, eu acho difícil ele fazer isso. A postura dele, ultimamente, tem sido uma postura muito de diálogo e de aceitação, né, e é muito surpreendente também. E a nossa próxima notícia, ela é sobre o partido Yesh Atid,
o partido do ministro do Exterior, Yair Lapid, que, enfim, organizou prévias e ninguém se candidatou, cara. É isso? Não teve ninguém, cara? Pois é, o Yesh Atid é um partido que existe desde 2012, né? Partido que o Yair Lapid manda e desmanda ali dentro, monta a lista, faz o que quer e tal. E nas eleições anteriores, né, o Ofer Shelah, agora nas eleições de 2020, que é um membro importante do partido, tinha sido também presidente da comissão da Corona, ele disse que queria que tivesse primárias no partido, que ele queria concorrer com o Yair Lapid para ser o número 1 do partido, dizendo que queria dar um rumo novo para o partido. E parece que o Yair Lapid expulsou ele do grupo de WhatsApp, fez aquele sinal, enfim, cortou ele das listas e aquele olhar com aquele raiozinho, né? E cortou ele, enfim, do partido, de maneira que tornou insustentável a vida dele no partido. Ele teve que sair, até ensaiou criar um partido novo para as eleições, mas não passou a cláusula de barreira em nenhuma pesquisa e desistiu, né? E aí o Lapid, de repente, depois de um tempo, falou assim, o Yesh Atid, a gente quer se tornar o maior partido de Israel, a gente está crescendo no nível municipal e tal, e chegou a hora de fazer primárias no partido. Não vai ter primárias abertas, que nos outros partidos, já tem primárias indiretas, né? Os filiados votam em delegados, os delegados votam... Né? E agora quem quiser se candidatar para ser o líder do partido, pode candidatar, e a gente vai fazer primárias em novembro. Mas não vai ter primárias, sabe por quê? Porque só o Yair Lapid se candidatou para a liderança do partido. É um partido que tem dono, né? Obviamente, não adianta você ensaiar primárias internas do partido dessa maneira, não funciona assim, né? Ainda mais depois que aconteceu com o Ofer Shelah, que todo mundo sabe, né? Que, enfim, ousou se candidatar contra o Yair Lapid, e aconteceu isso. É óbvio que foi outro contexto, né? Era perto das eleições, o Lapid está tentando se fortalecer como o grande nome da oposição e ele ter que enfrentar resistência dentro do próprio partido não era uma coisa que ele estava interessado. Por outro lado, o Lapid também não facilitou muito a democratização do partido, né? Ele alega que as eleições internas diretas são as que fizeram com que os outros partidos passassem por uma crissá, né? Que significa um rompimento, ou uma autodestruição, uma coisa assim. Enfim, eu não concordo com isso, não. A gente pode ver que o Partido Trabalhista ele foi salvo pelas primárias agora, nas últimas eleições, e o Likud é o maior partido do país, é o partido mais democrático internamente também. Então, eu acho que, enfim, ele não tem razão se ele tem medo de perder esse lugar, e ele não tem nenhuma razão para ter medo, né? Hoje em dia. Nem se ele tivesse dado o direito de primárias para o Festival naquele momento. Talvez fosse até uma postura nobre e interessante por parte dele. Mas, enfim, fica essa piada rolando aí, né? Porque ele marcou primárias que ninguém concorreu, né? O exército do homem só. Enfim, ele foi lá, concorreu com ninguém, e aí cancelou a luta, e ele ganhou, e ele está lá reinando sozinho no seu partido. Enfim, se o Yair Lapid um dia quiser transformar o partido dele mais democrático, ele vai ter que, talvez, até renunciar ao seu posto, porque enquanto ele estiver lá, eu duvido que alguém ouse enfrentá-lo outra vez. É exatamente isso, né? Alguém ousar enfrentá-lo, mas o que é interessante, me chama a atenção, é se ele tem também se essa postura, né, um tanto quanto, como você colocou aí, reinando, né, no seu partido, ele também pensa de alguma forma nesse sentido em relação ao cargo de primeiro-ministro, né, ou uma liderança do Estado. Interessante se ele faz essa ponte também partido para o Estado, se ele tem essa mesma política tanto para o partido quanto para o Estado. Enfim, talvez veremos isso em pouco tempo. Aí a nossa próxima notícia é sobre o deputado Ben-Gvir, que mais uma vez, se envolve em uma confusão foi dessa vez agora com um segurança árabe que o ameaçou, e o Ben-Gvir puxou a pistola, não apontou a pistola para o cara, mas ele levantou a pistola e ficou com ela do lado, assim, e enfim, foi flagrado, filmado, isso apareceu na televisão, e assim, de uma forma geral, fazer isso aqui em Israel é crime. Vai jogar pano quente ou o que aconteceu aí, cara? Não, essa história é muito bizarra. Eu vi o vídeo e É fiquei muito impressionado. bizarro. O que aconteceu foi o seguinte: ele chegou no estacionamento em Tel Aviv de um evento que não tem nada a ver com ele. Provavelmente ele foi só para provocar, mas vamos deixar isso pro lado. E ele Qual era parou o o carro evento? no. Era um evento cara, era o Festival, eu não sei exatamente o que significa isso, mas era um festival tipo que não tem nada a ver com a corrente que ele pertence. O público que frequenta não é nada o público dele, enfim. E ele chegou, mas tudo bem, não importa, essa é menos importante. O que importa é que ele chegou lá e parou o carro dentro do estacionamento num lugar que não podia, ok? Quem conhece Israel sabe que quando tá pintado de vermelho e branco, você não pode estacionar. E aí chegou o segurança lá e falou: sai daí que você não pode parar aí. Enfim, segundo o segurança, não viu quem era, pode ser que não tivesse visto, não importa. E aí ele levantou e falou:
ele viu o sotaque árabe do cara, né? Se isso influenciou ou não, deixa pro ouvinte chegar a essa própria conclusão, e disse, não vou sair daqui, né? Não vou mexer o carro. E aí o segurança falou, você tem que sair daí e tal. Eles começaram a discutir, e parece que o Ben-Gvir falou alguma coisa que provocou, alguma coisa, a segurança disse para ele, vocês podem, vem sem arma que eu vou foder todos vocês. Falou assim, com essa palavra, falando palavrão mesmo. E aí o Ben-Gvir, de repente, pegou a arma, uma arma que não é dele, que é do cara que estava acompanhando ele, ou seja, ele não tem permissão para estar com essa arma, sacou a arma e foi em direção ao cara falando, você não vai me ameaçar, você não vai me ameaçar. E chegou a levantar a arma e apontar para o cara. O vídeo está aí na internet, não pode ver, eu compartilhei no meu Twitter, está disponível para todo mundo ver. Tem uma parte desse vídeo que o Ben-Gvir publicou, obviamente que ele não publicou com essa parte que ele está com a arma, enfim, e ele tira a arma do estacionamento e vai para cima do cara. Depois ele disse que ele, enfim, ele recebe ameaça de morte o tempo inteiro, e que ele sentiu que ele teve a própria vida correndo risco, né, que teve a vida ameaçada, e blá, 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 e que o cara estava mentindo nos depoimentos que ele estava dando, que a polícia disse uma coisa, para o meio de comunicação disse outra. O Canal 12 chamou os dois, né, o Ben-Gvir foi no estúdio, o segurança deu a declaração, enfim, para uma câmera, enfim, começaram a discutir os dois ali, e o Ben-Gvir falou, porque quando a polícia chegou, você sumiu, você desapareceu. Eu não desapareci nada, o diretor de onde eu estava mandou eu ir para lá e me sentar com ele, e se a polícia quisesse me procurar, que ele estivesse junto comigo, e a polícia não foi me procurar. Enfim, e aí agora o que aconteceu foi que o Ben-Gvir foi convidado a uma conversa com um oficial da Knesset, porque ele não pode, o deputado não pode sacar uma arma e apontar para ninguém. Enfim, ele pode até receber ameaças de morte, que eu acho muito, enfim, muito pouco provável que ele realmente se sinta ameaçado, porque ele não deixa de ir para lugar nenhum e não está nem aí. Agora, ele claramente naquele momento não sentiu ameaça à vida dele, porque quem sente a vida ameaçada não sai que nem um gangster ameaçando os outros, né? Tá sentindo a vida ameaçada, você se desespera, né? Você não tenta assumir o controle da situação como se fosse um gangster, que nem o vídeo mostra. Além disso, enfim, o cara não pode sacar uma arma assim, simplesmente. O segurança podia ter falado, podia ter ameaçado e falado besteira, mas você não pode sacar arma assim, né? E o Ben-Gvir ele tá certo em nada que ele faz na vida. Nada ele tem razão. E, enfim, e o oficial da Knesset chamou ele para uma conversa para esclarecer isso, ele pode ser investigado, pode acontecer alguma coisa com ele. Comissão de ética não tem, mas eu acho que esse caso extrapola a comissão de ética. Mas o que jogou a favor do Ben-Gvir é que hoje o Canal 12 divulgou uma notícia de que esse segurança ele tem passado criminal, ele tem antecedentes criminais, ele já foi acusado de atacar policiais em manifestações, e isso aí vai jogar muito a favor da retórica do Ben-Gvir para poder justificar o que ele fez. Você acha que não justifica absolutamente nada, né? Enfim, o cara pode ser um marginal, o cara pode ser um bandido, que, enfim, ele estava no exercício do trabalho ali, e ele não fez nada ali a princípio que justificasse que o cara tirasse uma arma e partisse para cima dele. Então, enfim, tá tudo errado nessa história aí, mas é óbvio que o mais errado é sempre o Ben-Gvir. Vamos então para o nosso próximo bloco, para a gente falar de outras questões internas aqui essa semana. Bom, gente, a primeira delas ela tem a ver aí com o julgamento de Netanyahu. Comentamos aí que o Nir Hefetz, né, que é a primeira testemunha aí, que é a delator, né, ele já vem prestando depoimento há algumas semanas e dessa vez ele acusou o Yair Netanyahu, filho do Netanyahu, de destruir o país e o Netanyahu de acabar com tudo que ele acaba tocando. Continua quente aí esse depoimento, cara? A gente sabe que ele diminuiu, né, um pouco a tensão, né? Essa semana ele foi interrogado pela defesa do Netanyahu e depois foi interrogado pela procuradoria, né? Mas ele disse que, enfim, essas partes eu destaco só 3 coisas, né? Ele deu 3 dias de depoimento essa semana, eu destaco 3 coisas. A primeira foi esse comentário que ele fez sobre o Netanyahu, ele falou, Netanyahu, ele picota, né? Foi o termo que ele usou em hebraico, mas é como se fosse destrói, estraçalha tudo que ele toca, né? Ele fez esse comentário, enfim, o poder de destruição do Netanyahu. Mas os 2 comentários mais impressionantes que ele fez, um não foi levado muito a sério, e é um absurdo que não tenha sido, que ele disse que o Buzz Herzog, que hoje é o presidente da nação, nas eleições de 2015, antes de ele juntar com a Tzipi Livni para fazer a União Sionista, o Mahanet Zioni, que foi o partido que eles fizeram juntando as forças, ele era líder do Partido Trabalhista só, ele ligou para o Ilan Yoshua, o diretor do portal Walla, e disse o seguinte, olha, em todas as pesquisas eu estou aparecendo com 15% dos votos, só eu estou aparecendo com 10%. Não pode, enfim, você não pode fazer uma coisa dessa comigo, dá um jeito aí.
E aí o William Yoshua respondeu para ele, resolvido. Ele falou, você é gigante. E ele respondeu, o Bugierza. Enfim, claramente um parlamentar, né, aí um líder de um partido, influenciando, enfim, contando com a corroboração, né, enfim, do diretor do portal para fraudar, para burlar pesquisas eleitorais, né? Enfim, se comprova, não se comprova, se ele tem provas que ele está falando, eu não sei, mas a acusação é gravíssima. E ela não tomou muitos noticiários, né? Enfim, o pessoal fingiu que não viu. Cara, fraudar pesquisa é muito grave, tipo, é muito grave. E isso foi deixado de lado, né? E a pedido do Bugierza, o Nir Reference esse foi um caso que foi exceção. Normalmente outros políticos não eram atendidos assim pelo Yeshua. Esse caso do Bugierza foi a primeira vez que eu vi ele pedindo uma coisa e ele sendo atendido. Mas o outro caso também que ele comentou foi o caso do Yair Netanyahu. E aí, para quem é brasileiro, escuta a gente, que imagino que seja quase todo mundo, vocês vão saber entender, vão fazer uma associação com o filho do mandatário, do chefe de governo, qual a influência que ele pode ter, né? O Yair Netanyahu, ele em 2015, ele decidiu, depois das eleições, que ele ia ser o responsável pela campanha publicitária do pai, por gestionar, por gerir o marketing digital do pai, as páginas das redes sociais e por fazer as recomendações de como o pai lida com a imprensa e com a mídia. Né? Lembra muito o filho do presidente do Brasil, o 02, né? O Carlos Bolsonaro, né? Que é quem cuida das redes sociais do Bolsonaro. E aí Netanyahu ele resolveu que ia fazer isso. E o Nir disse, o Yair Netanyahu ele faz um dano imensurável ao pai dele e ao país. Falei, em um determinado momento eu falei para ele, escuta, você não pensa em estudar, em trabalhar, em fazer alguma coisa? Ele morava com os pais, com 27, 28 anos, que aqui em Israel é muito pouco comum, né? Enfim, ele jogou essa para ele, falou, no momento eu vou seguir meu pai de perto, vou acompanhar meu pai de perto e vou cuidar das relações públicas dele. Né? Enfim, agora fazendo uma tradução mais exata. E foi isso. E isso o Nir Hefetz disse que o Yair Netanyahu estava fazendo. Já que eu fiz essa associação dele com o Carlos Bolsonaro, vou só contar uma curiosidade aqui. O Yair Netanyahu tem um podcast que ele apresenta, se não me engano é semanal, que ele entrevista pessoas, né? E o primeiro entrevistado dele no podcast foi um filho do Bolsonaro, não o Carlos, porque o Carlos não fala inglês e o Netanyahu não fala português. Foi o único filho do Netanyahu, o único filho do Bolsonaro que fala inglês, que é o Eduardo Bolsonaro. Ele foi o 03, ele foi a primeira entrevista do Yair Netanyahu no podcast dele. Né? Enfim, está disponível, se vocês quiserem ouvir. Eu não ouvi, mas não recomendo. Mas, enfim, está aí. Essas associações entre os filhos dos dois, elas não são brincadeira. Dá para fazer algumas associações em alguns aspectos, e outros nem tanto, né? Mas, enfim, fica aí a deixa. É isso. E a próxima notícia, ela envolve aí o ex-ministro Aryeh Deri, que já esteve na cadeia por corrupção, estava sendo investigado mais uma vez, só que aparentemente foi meio que engavetado, né, cara? Deu falafel, cara. Deu falafel? Deu boa essa. Então, o negócio é o seguinte, o Aryeh Deri está sendo investigado, né? Já foi acusado formalmente por 3 casos de sonegação de imposto. Né? Um na compra de um apartamento, né, imóvel, e os outros 2, não me lembro exatamente no que, mas ele está sendo acusado formalmente de sonegação de imposto. E aí o Mandelblit, que é o procurador-geral do governo, ele já tinha sido pego numa gravação dizendo que no caso do Deri não tem nada e tal, apesar de que a procuradoria rejeita isso totalmente. Ele propôs pro Aryeh Deri um acordo, né? O que seria esse acordo? Esse acordo é o seguinte: o Deri, okay, a gente fecha a acusação, não vai ter mais acusação, mas ele tem que renunciar ao cargo de Haver Knesset, ou seja, não pode mais ser deputado, e ele tem que pagar ao Estado 180 mil shekels, que é talvez o valor do imposto que ele sonegou naquele momento, né? Enfim, ele se livraria da prisão dessa maneira. E esse seria o acordo. Enfim, a Procuradoria está inconformada com isso, muita gente está inconformada dizendo que não pode ser assim, né? Isso é impunidade. Qualquer cidadão normal que fosse pego sonegando imposto desse jeito ia responder na justiça, ele não pode, só para ele tem esse acordo. Okay? E aí, enfim, o que está sendo debatido agora é que o Mandelblit ele também não pediu o kalon, né? Kalon é um conceito jurídico israelense que é definido em conjunto com uma pena. Eu fui consultar o Marcelão Treisman por isso, para entender exatamente o que significa. Que ele disse que é como se fosse uma mancha moral, né? Que impede ele de exercer algum cargo.
A Procuradoria disse, se vai fazer esse acordo, tem que inserir um calono, para que ele não possa mais exercer cargos de ministro, hein? Por causa dessa mancha moral que ele tem. Um parênteses, vale lembrar que o Ari Ederi, ele já foi condenado e preso por propina, por recebimento de propina, por 14 anos. Né? Saiu da cadeia e voltou para a política. Mas, enfim, agora o Yuman Mandelblit, ele decidiu não meter o calono nessa história. Ou seja, essa mancha moral não vai ter. O Deri pode renunciar agora, voltar a se candidatar nas próximas eleições e ser eleito deputado de novo e ser ministro, e ser até primeiro-ministro ele pode. Né? Enfim, tudo isso ele pode. E aí a Procuradoria já deu indícios que não vai aceitar, o Mandelblit disse que não vai botar, e não, o Deri provavelmente vai renunciar daqui a um mês, antes disso ele vai pedir imunidade, né? Se a Knesset der, ele pode se livrar até de pagar 180 mil e ter que renunciar. Se não, ele vai renunciar, mas vai continuar sendo o líder do partido, ele vai continuar gerindo as reuniões, vai continuar participando das reuniões dos líderes da oposição, dos partidos da oposição, ainda que ele não seja deputado. Ele só não vai estar na Knesset, não pode votar, não recebe os benefícios, não recebe o salário, mas pode se candidatar de novo, pode até ser ministro. Se ele se candidatar de novo, se isso acontecer, ele tiver que renunciar e se candidatar de novo, a Procuradoria provavelmente vai dar entrada num processo na Suprema Corte, pedindo para que o calono seja inserido nessa questão, mesmo com o procurador-geral do governo, o Mandelblit, sendo contrário hoje em dia. Vai lembrar que em março termina o mandato do Mandelblit e outro procurador vai assumir o seu lugar ali. Já estão debatendo, inclusive, quem vai ser essa outra pessoa. Mas, enfim, a verdade é que ele sair sem o caso ser julgado e sem o calono, né, podendo, enfim, sem ter nenhuma proibição de que ele exerça algum outro cargo a futuro, é um prêmio para a sonegação de impostos. Não? É um absurdo, inclusive. Né? Enfim, mas é isso que está acontecendo. E a pergunta que fica agora é a seguinte: se o Deri se livrar disso, hein, ele, teoricamente, não precisa mais do Netanyahu. Né? Eles estavam juntos, que o Netanyahu está querendo, enfim, aprovar uma série de leis que os livrassem de ser condenados no exercício do mandato. O Deri agora não vai mais precisar disso. Né? Então, será que ele vai continuar assim, unha e carne com o Netanyahu, ou que ele vai se soltar um pouquinho e pode ser que faça parte da coalizão atual? A gente vai ter que esperar um pouquinho para ver. Eu acho que não, eu acho que o Deri não. O Litzman, né, no caso, o outro partido, o Judaísmo da Torá, o outro partido ortodoxo, seria mais provável que fizesse isso. Mas o Ari Deri acho que não, porque ele já percebeu que o eleitorado dele é um eleitorado muito mais ligado à direita e que ele enfim, não vale a pena politicamente, eleitoralmente para ele entrar para esse governo tão contraditório para os eleitores da direita. É isso, mais uma, né, aquela encobertada, né, aquela encobertada. Vamos que vamos. Bom, a nossa próxima notícia, ela é sobre o caso do rabino Lishma Cohen, que é o líder, né, o diretor da Yeshivá de Humash, que ele foi preso essa semana indo em um protesto pela morte, né, do Yehuda de Mentman, que ele morreu num atentado aí na semana passada. E tem gerado muita polêmica, né, cara, toda essa questão aí do atentado que as pessoas estão querendo agora, exigindo. Houve muita destruição, o exército chegou a derrubar algumas estruturas, né, ali na região, e o que estão se pedindo é que agora permitam a construção de um novo assentamento ali, né, cara? Pois é, esse foi o que o Smotrich fez, né, o deputado Bezalel Smotrich. Disse que, enfim, olha só, quando tem um atentado tem que ir lá e construir outro assentamento, né? Isso metendo nessa onda de violência interminável. Vamos só explicar o que é Rumash, tá? Rumash é um assentamento que fica no norte da Cisjordânia, na região da Samária, né, bíblica da Samária, que ela entrou na lei da Itnatkut, né, na lei da desconexão, de 2005. Na mesma lei que evacuou todos os assentamentos judaicos da faixa de Gaza, ela também fez algumas evacuações na Cisjordânia. E Rumash era um assentamento que foi evacuado pela lei da Itnatkut, né, de 2005, do Ariel Sharon. Estamos falando de uma lei de 16 anos atrás. Só que as pessoas que moravam ali não aceitaram isso de jeito nenhum. E o tempo todo eles vão lá e tentam reconstruir esse assentamento. Né? E eles, enfim, o assentamento exatamente eles não conseguiram reconstruir, mas eles conseguiram reconstruir a Yeshiva, a academia rabínica de Rumash. Enfim, e foi lá exatamente que o Yehuda de Mentman foi assassinado nesse atentado a tiro. Né? E outras pessoas que estavam no carro com ele também foram feridas, mas só ele morreu. Enfim, ele foi para esse assentamento ilegal, né, que o exército vira e mexe, vai lá e destrói o que tem, eles vão lá e reconstroem. E aí o pedido que o Bezalel Smotrich faz é o seguinte: a melhor resposta para os terroristas é construir mais um assentamento. Enfim,
não vou nem entrar no aspecto de por que eu não concordo com isso, já falei sobre essa onda de violência, mas olha só, o que aconteceu? Colonos foram protestar ali, nessa região, está tendo uma onda de violência ali. Hoje um palestino foi ferido, né, por pedrada de colonos, foi parar no hospital, né? Enfim, e aí já estão chamando as pessoas de Jenin e de Nablus para irem protestar contra os protestos, e pode ser que tenha confusão ali, né? Hamas tem território C, então não é muito fácil para os palestinos passarem por ali, só os palestinos de área C conseguem passar por ali com alguma facilidade, não exatamente com facilidade, enfim. Mas aí o que aconteceu é que essa yeshiva tem um rabino, né? Uma yeshiva ilegal, tem um rabino chamado Elishma Cohen, é o Rosh da yeshiva, é o diretor da yeshiva, ele estava indo para lá, né? E ele foi parado por um bloqueio, ele foi levado para um interrogatório que durou algumas horas, alguns disseram que ele foi preso, a Polícia da Fronteira, que é uma unidade relacionada ao Exército, disse que ele não foi preso, mas que ele foi interrogado, ele foi levado para interrogatório porque queriam saber o que ele estava fazendo ali, e ele foi depois proibido de se dirigir a Rumash, porque a presença ali não é permitida, né? Enfim, o assentamento ali não é permitido. Circular por ali não é proibido, mas assentamento ali é. Eles viram que ia dar confusão ali. E aí foi todo mundo de protesto, e a viúva do Dementman está dizendo que tem que construir o assentamento ali, em memória ao ex-marido dela, ao marido dela falecido, e tudo mais, enfim. E a gente fica nessa onda terrível de violência, né? E eles cobrando do governo Bennett. O Bennett é um cara que tem muita dificuldade de dizer não para os colonos, porque eles, historicamente, são a base dele eleitoral, né? E o Bennett, de alguma maneira, se identifica com isso. Enfim, e é um desses típicos casos que o conflito controla nossas vidas, né? Não exatamente a minha diretamente, mas está ali um monte de soldado tendo que lidar com um monte de colono radical querendo construir um assentamento num lugar no meio de populações palestinas, enfim, por razões totalmente absurdas, né? Fundamentalistas, e tendo que lidar também com a onda de violência palestina, dos quais os próprios soldados são vítimas também, que também é consequência de esse ciclo vicioso, né, de construção de assentamentos e reação violenta, e de fundamentalismo do outro lado também, porque existe fundamentalismo palestino, islâmico palestino, né, enfim. E a gente vai entrando nesse ciclo vicioso terrível e não consegue sair dele, de jeito nenhum, porque também não existe nenhum braço forte em Israel que diz acabou essa brincadeira, tipo, chega, quem passar dessa linha aqui vai preso, né? E não dá. O governo ele finge que faz, mas não faz, e no fim das contas, se alguma coisa vai acabar em falafel ou em pizza, vai ser esse caso aí, né? Daqui a pouco eles vão construir de novo a yeshiva, aí vai vir o Tzar ali, talvez destrua, talvez não, talvez eles consigam aprovar uma lei, que esse assentamento vai ser reconstruído, eles querem que o Bennett agora cancele a lei da Itnatkut, né? E aí vai acontecer o quê? Vão reconstruir o assentamento de busca ativa na faixa de Gaza? Enfim, um absurdo o negócio esse. Não tem, enfim, um negócio, enfim, que não tem pé nem cabeça. É isso. Vamos então para o nosso próximo bloco, ouvirmos o comentário do camarada Nelson Burro. Manda aí, Mac. Meu caro Gorenstein, amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro, mandar um abraço para o João, que costuma fazer muitas simpatias de ano novo. O João faz um panelão de lentilha, pula 7 ondas, se bem que em Israel é inverno, né? E anda chovendo muito, tá muito frio. Então o João fazia isso quando ele morava lá no Rio de Janeiro. É isso aí. E o Natal também, o João gosta de celebrar o Natal junto com Hanukkah também, com a festa judaica. Campeonato Israelense de Futebol, Liga Ta'ala, Liga Superior, a primeira liga do futebol israelense, ainda tem o Hapoel Beersheva com 32 pontos na liderança, segundo lugar Maccabi Haifa, 32, Bnei Sarnin, 22, Maccabi Tel Aviv, 22, Hapoel Tel Aviv, 20 e o Kriyat Shmona, 20, fechando o G6. O Hapoel Haifa, que já esteve liderando a competição, é o sétimo com 18. Na zona de rebaixamento, o Hapoel Yerushalayim, o Hapoel Jerusalém, time do nosso amigo Kiki, time do Gorenstein, do pessoal todo aí, chegou a 14 pontos com 3 vitórias e saiu da zona de rebaixamento, finalmente, hein? Saiu da zona de rebaixamento e quem entrou foi o Beitar Jerusalém,
Os dois times que subiram do ano passado para esse ano estão fora da zona de rebaixamento. O Hapoel Jerusalém com 14, o Hapoel Nofa Galil com 13. Nofa Galil é uma cidade do lado de Nazaré. E aí nós temos na zona de rebaixamento hoje o Beitar Jerusalém com 12 e o Maccabi Petah Tikva com 10. O Hapoel Jerusalém dando uma boa reagida, venceu o último jogo por 4-1. Rapaz, o time realmente tirou o pé da lama, como a gente fala, né? Conseguiu vencer o último jogo e venceu bem. Foi Hapoel Jerusalém 3, Hapoel Nofa Galil 1. Quem venceu por 4-1, na verdade, foi o Hapoel Tel Aviv. O Hapoel Tel Aviv fez 4-1 no Ashdod. Só repassando os últimos resultados: Hapoel Jerusalém 3, Hapoel Nofa Galil 1, Maccabi Natânia 1, Hapoel Haifa 0, Ashdod 1, Hapoel Tel Aviv 4, Maccabi Haifa 1, Hapoel Hedera 0, Kriyat Shmona 1, Maccabi Petah Tikva 0, Maccabi Tel Aviv 1, Bnei Sachnin 1, Hapoel Beersheva 3, Beitar Jerusalém 1. Agora a próxima rodada, que ocorre no domingo, em pleno dia de Natal. Aqui em Israel o Natal não é feriado, então os jogos ocorrem no sábado, dia 25, e no domingo, dia 26, além do jogo da TV, que é do segunda, dia 27. Então, no domingo, nós temos, no domingo, dia 26, Hapoel Hedera contra Hapoel Beersheva, o jogo do líder, Beitar Jerusalém contra Hapoel Jerusalém, o clássico da cidade, no domingo, 8h30 da noite, horário de Israel, 13h30, horário do Brasil. No sábado, no dia 25, Hapoel Haifa contra o Ashdod, Hapoel Tel Aviv contra o Kriyat Shmona, Nofa Galil contra o Natânia, Bnei Sachnin contra o Maccabi Haifa, que foi campeão ano passado. E fechando a rodada na segunda-feira, Maccabi Petah Tikva contra o Maccabi Tel Aviv. É isso aí, um abraço. Valeu, meu senhor, obrigadão pelo comentário e te esperamos na semana que vem. João, algo mais a declarar ou ficamos por aqui, cara? Sim, duas coisinhas, né? A primeira, hoje, 23 de dezembro, que é o dia que a gente está gravando, é o aniversário de 9 anos do Conexão Israel, né? Parabéns aí para o Conexão Israel, nosso amado site aí, fazendo aniversário, começou e continua até hoje como projeto voluntário. E daqui, enfim, há 2 dias aí, é o aniversário de Jesus, né, para os nossos ouvintes cristãos. Então a gente deseja aí um Feliz Natal aí para os nossos ouvintes cristãos e que vocês tenham uma linda festividade, muito cuidado aí com a corona, com o Omicron, né? Preservando aí os cuidados básicos de higiene pessoal e isolamento, e aproveitem a festa de vocês. É isso, Feliz Natal para todos. O Natal é sempre uma festa muito, muito gostosa de se comemorar. Feliz Natal aí para todo mundo também, os nossos ouvintes. Valeu, João. A gente se fala então na semana que vem para gravar nosso episódio 118. Grande abraço. Abraço, até mais.